O sacramento do batismo é o fundamento da vida cristã, que nos dá acesso a todos os outros sacramentos. Somos por ele libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, sendo incorporados à Igreja como membros de Cristo. A dimensão litúrgica abordará alguns aspectos importantes, como o rito, o ministro ordinário deste sacramento, a matéria e a forma e a graça conferida. No nosso sacramento do batismo, alguns gestos rituais são descritos. Nós temos, ao longo da história, várias demonstrações de como nós vamos celebrar o sacramento do batismo. Dentre elas, nós temos um ritual de iniciação cristã de adultos, que vai ser específico para a celebração do sacramento com aqueles que já alcançaram, já são maiores da idade da razão e vão começar um caminho de acolhida na igreja, de catecumenato, e temos também o ritual para o batismo de crianças. Nas nossas comunidades, estamos habituados a participar da celebração do batismo de crianças. Mas existem essas duas formas. Para o batismo de crianças, o ritual apresenta alguns gestos que são muito bonitos e muito celebrativos, querem dizer muito para a visão da fé. A primeira é que os pais e os padrinhos, junto com a criança que vai ser batizada, eles são acolhidos na porta da igreja. E depois de acolhidos na porta da igreja, de uma acolhida fraterna, de um diálogo ali desenvolvido entre o ministro e aquelas pessoas, e aqueles pais e padrinhos, eles testemunham o nome da criança e que querem educá-la na fé. Mas isso não se dá sozinho. O ministro depois se volta para a comunidade, que afinal de contas acolhe aquela criança. E assim, pai, mãe, padrinho, madrinha e criança se sentem já inseridos na comunidade por esse gesto. O ministro, então, vai convidá-los para entrar na igreja, lembrando que Jesus vai se identificar lá no Evangelho de João como a porta pelo qual precisamos entrar. Então, o ministro convida os pais, os padrinhos e a criança a entrarem na igreja e eles fazem uma pequena procissão para bem perto de onde vai acontecer o batismo. E aí, enquanto isso acontece, a comunidade canta e vai fazendo o sinal da cruz na fronte daquela criança, sinal de participação da comunidade na vida que agora vai ser desenvolvida como vida cristã. E aí, o rito se desenvolve até mesmo com as leituras da palavra de Deus, com o canto da ladainha, porque esta criança é chamada a viver numa comunhão com os santos, que, na verdade, nos precederam. Este é o sentido. Cantar a ladainha é dizer que agora esta criança precisa ser e ter o seu nome quase que inserido na ladainha de todos os santos, porque os santos são homens e mulheres que viveram como nós a graça do seu batismo. E por isso, por viverem perfeitamente a obra do batismo, aquilo que foram chamados pelo batismo, têm os seus nomes inscritos ao lado do Senhor no céu. E esta criança agora é chamada também a fugir do pecado. No batismo, nós temos ainda duas unções. Uma com o óleo do batismo, também chamado de óleo dos catecúmenos, e outra com o óleo da crisma, logo depois de ter sido batizada. As unções, elas são um sinal desta graça de Cristo que entra em nós. E ainda também lembra os antigos soldados que iam para a guerra e tinham seus corpos untados para fugirem dos seus inimigos. Com o corpo untado, com este corpo ungido, a criança é consagrada a Deus, mas também é chamada a fugir do pecado. Por fim, vem a invocação da bênção sobre a água,
com uma bonita oração que vai trazer alguns elementos muito profundos. Vai trazer a criação, quando o Espírito Santo pairava sobre a água, vai trazer o dilúvio, logo depois então os pais professam a fé, porque é esta fé que vai ser transmitida às crianças, assim como transmitiram a vida, e depois esta criança é batizada. Depois do batismo, vem alguns outros ritos complementares, como a entrega de uma vela, como a entrega da roupa branca, da veste branca, sinal de um novo nascimento. E ainda pode-se colocar um pouquinho de sal na boca da criança e o gesto do éfata, que é tocar alguns órgãos dos sentidos para que esta criança consiga compreender melhor a palavra de Deus. Na abordagem canônica, veremos qual a obrigação do batizado, qual o papel dos pais e padrinhos e, quando houver dúvidas se foi ou não batizado, como proceder. No Código do Direito Canônico, como vocês já devem estar aí acompanhando todo esse trabalho palotino que os meninos têm feito, é este aqui o nosso documento. Então, de ordem muito prática, lá no cânone 849, no olhar, diz assim, que o batismo ela é a porta dos sacramentos, necessário na realidade ou ao menos em desejo para a salvação, e pelo menos qual os homens se libertam do pecado, se regeneram, tornando-se filhos de Deus e se incorporam à igreja. Só se administra validamente através de ablução com a água verdadeira, usando-se a devida fórmula das palavras. A celebração do batismo, então, no cânone 850, diz assim, que se administra segundo o ritual prescrito nos livros litúrgicos aprovados, exceto em caso de urgente necessidade, em que se deve observar apenas o que é exigido para a validade do sacramento. O adulto que pretende receber o batismo, ele seja admitido ao catecumenato e, enquanto possível, percorra os vários graus até a iniciação sacramental. Crianças a ser batizada, também os que vão assumir o encargo de padrinhos, sejam convenientemente instruídos sobre o significado deste sacramento, as obrigações dele decorrentes. O pároco, por si ou por outros, cuide com que os pais sejam devidamente instruídos por meio de exortações pastorais e também mediante a oração comunitária. Então, no cânone 867, os pais têm uma obrigação de cuidar para que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas, logo depois do nascimento, ou mesmo antes, logo após que essa criança nasça. Dirijam-se ao pároco a fim de pedirem o sacramento para o filho e serem devidamente preparados por eles. Crianças, no caso, abortos, se estiverem vivos também, nascem vivos, fetos abortivos, e se estiverem vivos, sejam batizados enquanto possível. Nossa, mas como assim? Às vezes uma mãe, ela entrou no trabalho de parto precoce, então ali nós temos um processo de aborto espontâneo, ou até mesmo, não se sabe, foi provocado, e essa criança ela vem a nascer com alguns instantes, e ali já tem um sacerdote que já foi chamado previamente, alguém com justa e reta, para administrar ali o batismo para essa criança. Então, também nesses casos. Seja designado lá no 874 no cânone, para assumir esse encargo de padrinho, é necessário que seja designado pelo batizando por seus pais ou por quem lhes faz às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir este encargo. Então, tenha completado 16 anos no mínimo, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, tá? Então, pode mudar aí de cada região, conforme a urgência e necessidade, o bispo ele decreta. Seja católico,
confirmado que já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a sua fé diante da Igreja e comunidade, que não tenha sido atingido por nenhuma pena canônica, declarada, que não seja o pai ou a mãe do batizando e o batizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com o padrinho católico, o qual será apenas testemunha do batismo. Por fim, no aspecto moral, entenderemos qual a obrigação moral de se batizar, da responsabilidade dos pais e padrinhos e o que se espera deste novo membro da Igreja. No batismo, que geralmente é feito quando somos ainda párvulos, quer dizer, quando somos crianças, está a decisão dos pais ou daqueles que tutelam a nossa fé. Precisamente por isso, no pontificado do Papa Francisco, tem sido tão trabalhada a presença dos padrinhos e madrinhas, que são escolhidos pelos pais ou por aqueles que tutelam a vida na fé da criança, para que possam acompanhar a criança no crescimento da sua fé. É importantíssimo no batismo o elemento da decisão moral. Quando uma pessoa adulta decide começar um caminho de iniciação cristã, nós temos o elemento mistagógico. Que significa a mistagogia? Significa a coluna vertebral daquilo que nós estamos celebrando em liberdade e, sobretudo, em verdade. Precisamente por isso, a materialidade do sacramento do batismo na vida moral é o pontapé para viver abertamente ao longo da nossa vida, seguindo aquelas pegadas que Cristo deixa na história da salvação de cada um de nós. Um grande moralista do Concílio Vaticano II, Bernhard Häring, afirmava com toda a contundência do momento e da atualidade: o cristão, a cristã, a partir do seu batismo, vive uma experiência de sequela Christi, quer dizer, de seguimento. Digo mais uma vez, a materialidade moral do sacramento do batismo, além de ser a iniciação, é o seguimento. Não há seguimento sem convicção, sem atração, sem dedicação. Gostaria de colocar um número belíssimo da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, aqui no Brasil, em Aparecida. O número 26 deste documento é verdadeiramente esplendoroso, para que todos os batizados e batizadas, configurados com Cristo, possam depois anunciar aquilo que receberam. Daí a importância de que os pais e padrinhos estejam sustentados na fé cristã. Sacramento do batismo materializado moralmente no seguimento, na vocação, na participação no mistério do amor de Cristo Jesus. Se tiver dúvidas sobre o que foi aqui abordado, deixe o seu comentário neste vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar para que este conteúdo chegue às mais pessoas. No próximo vídeo, iremos trabalhar o sacramento da confirmação. Deus em tudo e sempre.